Bom, pessoal, e essa questão aqui ela tem um gráfico. Eu falei para vocês sobre quando a questão tem gráfico e é um gráfico bem grande, talvez. Normalmente é uma questão simples, tá certo? O enunciado é bastante simples. Essa questão ela tem algo semelhante a isso. Diz: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até 2006. E aqui tem os valores, tá certo, em cada um. E cada pontinho desse é o ano específico e a quantidade de gols que esse artilheiro marcou, certo? A partir dos dados apresentados, qual é a mediana da quantidade de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo? Ele está perguntando, ele quer saber a mediana, não é? Se é mediana, nós devemos lembrar que é o termo que está no meio, tá certo? Existem algumas formas de fazer essa questão. Eu vou só falar sobre uma, tá certo? E aí vocês decidem. Observem uma coisa. Observem que a mediana é o quê? A gente vai organizar a sequência em ordem crescente ou decrescente, não importa, e colocar e pegar o termo do meio. Veja que cada pontinho aqui representa um valor. Esse primeiro pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui mais baixo, ele representa quanto? Ele representa que o artilheiro marcou 4 gols, certo? Esse pontinho aqui mostra que o artilheiro marcou 5 gols, assim como esse outro. Então, uma forma de fazer essa questão seria organizar esses números. Colocar 4, 5, 5. Aí o próximo, 6, 6, um monte de 6 que tem ali, certo? Seria uma opção, ok? Vocês podem fazer assim sem nenhum problema. Eu vou fazer diferente, tá certo? Eu vou fazer de uma forma aqui para observar o seguinte. Tem quantos pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 pontinhos, tá certo? Vocês concordam então que se são 18 pontinhos, a minha mediana vai estar mais ou menos ali no 9, não é? Exatamente. E aí, como é que eu vou fazer? Olhe, se a mediana ela precisa estar no meio, então vocês concordam que os valores menores e os maiores eles não são a mediana. Então eu posso eliminar eles. O que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte: eu vou eliminar o menor termo e vou eliminar o maior termo. Por quê? Porque eu sei que eles não serão porque são os dois extremos. Quais são os outros dois extremos? Esse 5 aqui é o menor termo, assim como aquele termo 11 lá em cima, tá vendo? Ó? Que eu estou fazendo o xizinho. Qual é o outro menor? O outro menor é esse outro 5 aqui. Qual é o outro maior? É esse 10 aqui, ó. Qual é o outro menor? É um desses 6 aqui. Qual é o outro maior? É um desse 9 aqui. Qual é o outro menor? É o outro 6. Qual é o maior? O outro 9. Qual é o menor? O outro 6. Qual é o maior? Um dos 8. Qual é o menor? Um dos 6. Qual é o outro maior? O 8. Qual é o menor? 6. Qual é o maior? 7. Eita, sobrou dois números. Se eu cancelar esse e esse, não vai sobrar nenhum. Então, esses dois pontos, eles são os pontos centrais da minha sequência. Só que essa sequência, como eu falei no início, ela tem 18 pontinhos. É uma sequência par. Se é uma sequência par, os dois termos do meio, a gente vai fazer o quê? Pega e tira a sua média. Os dois termos do meio é o 7 é o 6, certo? E aí, portanto, nós temos então 6 mais 7 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 13 sobre 2, vai ser igual a 6,5. E essa, portanto, é o valor da mediana dos gols marcados pelos artilheiros nas Copas, tá certo? Isso está em 1970 e 2000, certo? Que foi os dois valores que a gente tem, ok? E bom, é isso que acontece quando nós observamos isso, ok? Na verdade, 1970 certo é que no caso seria 2002 ou 98. Enfim, essa seria a ideia que a gente tem aqui, ok? E aí, perceba, é uma questão relativamente
Simples, mas que tem que ter muito, muito cuidado, tá certo? Até a próxima e tchau.